Essa é a receita mais básica de pão que pode existir, porque só vai farinha, água, fermento e sal. A única novidade da receita é a técnica que se usa para fazer o pão. Então tu não precisa sovar ele. Para quem tem preguiça de sovar pão e ficar naquela função, não precisa, é só fazer as dobras. Que nada mais é do que tu dobrar o pão 10 vezes nele mesmo, repetindo isso por 4 vezes em intervalos de 10 minutos. O importante mesmo do pão é seguir exatamente as medidas. Então seria bem interessante ter uma balança para isso, porque são pequenas coisinhas que fazem diferença. Nesse vai 500 gramas de farinha de trigo, de preferência uma farinha de trigo boa, que seja para pão, que é uma farinha de trigo mais forte. Se tu for usar a farinha integral, é sempre bom usar um pouco de farinha de trigo branca também. Então tu pode usar ou metade, ou 1/3 de farinha branca e o resto de farinha integral. 350 gramas de água, pode ser que passe um pouquinho disso, pode ser que seja um pouco menos por causa da farinha, da temperatura, da umidade, enfim. 10 gramas de sal e se tu for usar fermento seco biológico, são 5 gramas. E se for usar o fresco, são 10 gramas. O processo é super simples, tu mistura tudo, não precisa fazer esponja antes com o fermento. Então tu mistura todos os ingredientes. Your mother said that I'm a stranger, my face you'll never see no more. Deixa descansar por 10 minutos, no lugar mais quentinho que tu tiver na cozinha. Depois, passados esses 10 minutos, tu dobra o pão 10 vezes nele mesmo. Que é tu pegar a parte do pão bem de baixo e ir girando a tigela e dobrando ele bem de baixo e dobrando. Eu, quando eu fiz esse pão a primeira vez, a gente fez para um jantar e eu tava fazendo pão e fazendo outras coisas ao mesmo tempo e ficava gritando pro Léo, quantas horas já foi? Aí ele se irritou em algum momento e me deu a dica brilhante de anotar. Então a melhor forma é tu anotar quantas vezes, anotar as dobras, os minutos, E aí tu vai riscando pra não te perder. E é bom ter um timer também pra não esquecer o tempo. Depois que tu faz a última dobra do pão, tu deixa ele descansando durante 1 hora. Que é aí que ele vai crescer e vai dobrar de volume. Depois dessa 1 hora, tu pré-aquece o forno, que é uma parte bem importante também para fazer pão. O forno ele tem que estar bem quente, então tu precisa no mínimo de 45 minutos para aquecer ele de verdade. Claro que alguns demoram menos, outros mais, mas normalmente é esse o tempo para ele estar realmente bem quente. Então coloca o fogo no máximo e deixa ele pré-aquecendo. Enquanto isso, tu vai bolhar os pães. Essa massa que eu fiz, ela fica um pouco grudenta na mão. Se tu não tá acostumado com essa massa um pouquinho mais grudenta, dá pra colocar um pouquinho mais de farinha pra ficar melhor de mexer. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say goodbye to Colorado, where I was born. Pode fazer um pão inteiro ou 2, como quiser, não tem regra. Depois de bolhar ele, tu já coloca no lugar onde tu vai assar. A gente vai assar o pão numa panela de ferro revestida com cerâmica com tampa, porque a tampa ajuda quando a água do pão for evaporar, ele vai reter toda a umidade dentro do pão, então não deixa nada escapar. Só depois tu tira a tampa no final para ele dourar e terminar de assar. Mas pode ser uma panela de ferro fundido, dessas da vovó. Só tem que cuidar, se o pegador da tampa for de madeira ou for de plástico, ele não pode ir pro forno, senão vai derreter, vai queimar. Então tem que desparafusar e tirar aquilo e botar só a tampinha mesmo dentro do forno.
Muito cuidado porque ela fica super quente, então tem que ter um bom pano seco ou umas luvas bem boas para tirar do forno depois. Se tu for fazer uma forma, outra forma de trazer a umidade para dentro do forno é colocar outra forma embaixo, deixar ela aquecer bem, e aí quando tu for colocar o pão para assar, despejar nessa forma de baixo água fervendo. E isso é muito importante nos primeiros minutos de cozimento do pão, porque isso vai gerar uma umidade dentro do forno, fazendo com que a casca se forme mais lentamente e não comece a ficar super cascudo desde o início, torrando o pão. E assim ele se desenvolve muito melhor. Resumidamente, é uma forma na parte de baixo com água fervente e outra forma em cima, que é a forma com o pão. E isso só precisa nos primeiros minutos. Então passou 15 minutos, já pode tirar a forma e deixa o pão terminar de assar, porque ele já pegou a umidade que ele precisava. No caso da tampa, tem que tirar ela 25 minutos depois que tu botou para assar. Que aí depois do restante dos 20 minutos o pão termina de assar e fica bem douradinho. O pão, para ver se ele tá pronto mesmo, ou tu usa um termômetro, que ele tem que estar entre 95 a 100 graus, 95, 97, dentro dele. Ou as outras melhores formas e infalíveis é tu pegar o pão e ver como ele tá leve e bater embaixo. E aí ele vai fazer um barulho oco, bem característico e não tem erro, ele vai estar pronto e cozido. E bem lindo, levinho e cheiroso e gordo. Essa receita de pão é muito boa, é uma das minhas preferidas. É uma forma diferente de fazer pão, dá menos trabalho e requer só um pouquinho mais de cuidado, mas que vale a pena. Para ficar melhor ainda, a gente comeu esse pão num sanduíche que o Léo ensina no próximo episódio. Se tu gostou do vídeo, não te esquece de te inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Essas são todas as receitas do Banquete dos Pães. Os links vão estar disponíveis conforme os vídeos forem saindo. I've seen trouble all my days.